Como reagir quando Deus diz não? Essa é a dificuldade de muitas pessoas que não sabem ouvir um não da parte de Deus, e muito menos, talvez, de um pai, talvez de alguém que procura um sim. Mas na vida, uma coisa que nós precisamos é ter maturidade para sempre estar disposto e preparado para ouvir um não da vida. E nesse vídeo eu quero lhe dizer como você deve agir quando Deus lhe diz não. Talvez você está buscando resposta para Deus, para algum sentido da vida, algum propósito que você designou no seu coração, talvez iniciar um relacionamento, uma porta de emprego, ou talvez uma promoção que foi lhe dada a oportunidade e está guardando de você uma resposta. Talvez você não sabe como é tão comprometedor a partir do momento que você dizer o sim ou você dizer o não. Mas como você deve agir se Deus de fato te dizer o não? Esse vídeo aqui será um vídeo como resposta para você. Seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Eu me chamo Jeremias Santos e eu quero iniciar lendo um texto bíblico que está no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 17, apenas 4 versículos bíblicos, versículos de número 1 ao verso de número 4 do livro de 1 Crônicas, capítulo de número 17. Veja o que diz. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cetros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, fazem, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai dizer a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não edificarás uma casa para eu morar. Aqui está o momento exato de quando Deus responde para Davi por intermédio do profeta Natã. Quando Davi ele está em sua casa, Deus lhe deu de fato paz a Davi em tudo. Deus deu a Davi os seus inimigos em suas mãos e Davi agora estava com um momento de paz. E Davi não se conforma de estar morando em um palácio enquanto a arca da aliança estava embaixo de cortinas. Estava de fato em uma tenda. Foi aí que Davi, um homem segundo o coração de Deus, E isso mostra de fato porque Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, que ele se preocupava com o bem-estar de Deus. Não que a arca era Deus, a arca simbolizava a presença de Deus devido à deficiência que Israel ele possuía de servir a um Deus que via. Era diferente de fato daquilo que Israel tem vivenciado, a escravidão lá no Egito, aonde ele viu os deuses dos egípcios e os egípcios de fato adorando. Até Êxodo, capítulo de número 32, quando os filhos de Israel, após sentir a ausência de Moisés por 40 dias, quando estava lá no monte falando com Deus, ele pede para Arão fazer um Deus, iria cultuá-lo a ele e dizer que este Deus tirou eles da terra do Egito. Então Israel tinha esta deficiência de adorar um Deus invisível. Se você lembra o capítulo de número 8 do livro de 1 Samuel, quando os líderes de Israel chegaram para o sacerdote Samuel e pediu a ele um líder, um rei, que fosse diante dele para a guerra, porque Israel queria ser semelhante a outras nações, que ia de fato para a guerra e tinham seu líder, tinham seu rei. Então o defeito, a deficiência de Israel sempre foi querer ser semelhante a outras nações. Só que Davi, ele por ser um homem segundo o coração de Deus, ele agora está preocupado porque estava morando em um palácio enquanto a arca estava lá embaixo de cortinas. E ele relata este sentimento que estava no seu coração para o profeta Natã. E Natã diz para Davi: faz tudo o que está no teu coração, porque certamente Deus é contigo. E quando Natã foi para a sua casa, Deus ele vem à noite e fala para Natã essas palavras. E o verso 4 foi a resposta de fato exata, de uma forma bem conclusiva, daquilo que Deus está falando para Davi.
diga para Davi que ele não fará uma casa para eu morar. Olha só, diga a Davi que ele não fará uma casa para eu morar. Então Deus diz a Davi de uma forma clara um não. Só que quando Davi de fato escuta este não de Deus, e Deus detalha para Davi, porque de fato estava lhe dizendo um não, era um homem de mãos sanguinárias, mas o sentimento que Davi tinha no coração, Deus ele tinha de fato olhado e atentado, de forma que entre os seus filhos, Deus iria separar um, e este iria construir uma casa para Deus habitar. E no caso foi o rei Salomão, o filho de Davi. Só que quando Davi escuta este não de Deus, no lugar de Davi entrar em depressão, ou talvez começar a murmurar, a reclamar da vida, Davi simplesmente se levanta e ele vai louvar a Deus, porque Deus é bom para todo sempre. Então, o texto bíblico do verso número 16, do capítulo de número 17, do livro de 1 Crônicas, veja o que diz. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor, e disse: quem sou eu, ó Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste aqui? Versículo 17. E ainda isto, ó Deus, foi pouco a teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempo distantes, e provaste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Quando o rei Davi escuta o não de Deus, ele faz uma avaliação que de fato era ele, e ele percebe que de fato era um ser insignificante para que o Senhor atentasse para Davi de uma forma tão grande. E Deus ele diz a Davi que, embora dizendo a ele o não, Deus iria permitir que o seu filho iria construir uma casa e Deus iria afirmar o seu trono para todo sempre. Davi aqui ele está reconhecendo a sua insignificância, a sua pequenez, e mostrando a Deus que, embora Deus dizendo para ele não, ele era merecedor deste não. Em contrapartida, Davi ele entende que Deus usou de sua bondade, porque firmou agora a sua aliança com a sua descendência. Eu quero que você compreenda aqui que o não de Deus não é com o propósito de fazer você sofrer, ou talvez te levar a um caminho de depressão, que de fato é uma doença psicossomática. Deus não quer que você fique frustrado ou fique melancólico aí nas esquinas ou dentro do quarto. Não, o não de Deus é um não de fato com propósito. Deus sabe o teu futuro, Deus sabe o seu amanhã. Você, quando escuta o não de Deus, você precisa parar e fazer uma retrospectiva de todas as ações, de todas as promessas, de todos os cuidados que Deus ele fez com você, com a tua casa, com a tua família. Então você não pode apenas isolar a resposta de Deus para você, que é o não, e achar que esse não é o resumo de tudo aquilo que Deus ele fez com você. Você precisa entender que este não de Deus de fato é uma forma pontual. Deus está te dando não porque de fato ele conhece a tua vida, ele sabe o teu futuro e ele sabe aquilo que é melhor para você. Então, como você deve agir quando escuta o não da parte de Deus? Você deve reagir de uma forma positiva. Você deve agradecer a Deus por este não, porque ele sabe o teu futuro, ele sabe todas as coisas. Espero que você guarde esta palavra no seu coração e compartilhe este vídeo para os seus amigos, para que eles também compreendam como deve agir quando Deus lhe diz o não. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário neste vídeo, caso você assistiu até o final e ouviu de fato Deus falando ao seu coração. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe.